uma recapitulação do iniciozinho, que é comum da hiper e da hiponatremia, certo? Então, vamos lembrar da maestria do rim, de regular, como regulador da homeostase. Ele vai sempre manter os fluidos corporais, né, nas diferentes situações, sempre na sua composição normal, seja no momento de estresse, seja numa academia extenuante, no exercício físico extenuante, ou nas mais variadas comidas que você comer. O rim vai ser sempre esse maestro de organizar a sua homeostase. Nós temos os fluidos corporais dividido, primeiro, a composição vai ser o sólido, 40%, e os fluidos, 60%. O fluido, então, seria a água corporal total. Ela corresponde a 60% a 50% de um peso, pensando que o homem é 60%, a mulher é 50%, mais grotescamente pensando, né? Porque você pode pensar que tem que variar conforme peso, conforme gordura, conforme idade. Então, o idoso diminui um pouquinho, ou a pessoa mais musculosa aumenta a água, a pessoa mais gordinha diminui um pouquinho, enfim. Mas vamos dividir homem e mulher. Homem 60%, mulher 50%, que já é mais difícil de errar. A água corporal total, ela vai se dividir entre os compartimentos intra e extracelular. 2/3 fica no intracelular e 1/3 no extracelular. Os compartimentos, né, o extracelular, ele é formado pelo líquido intersticial, 75%, e o fluido celular, vascular, né, que seria o plasma, 25%. E lembrando, e aí é isso daí que o rim consegue manter sempre nas diferentes situações. Nós temos os cátions, que nós vamos falar hoje, é o sódio, ele é mais abundante no líquido extracelular. A concentração dele no líquido extracelular é por volta de 140, enquanto dentro da célula é 12. E o potássio, que vai ser tema da próxima aula, ele é mais comum dentro do intracelular, onde ele vai 140, se contrapondo com o sódio, né? E no extracelular, de 3,5 a 5. Quando você pensa nessas trocas de todos os meios, você tem que pensar em osmolaridade. Então, osmolaridade seria a concentração de um mesmo soluto na solução. No corpo humano, ela seria medida da partícula por quilo de solução. O maior determinante da osmolaridade plasmática é o sódio. Então, toda vez que pensar em sódio, a gente tem que pensar em água. Quem vai fazer essas trocas de osmolaridade não vai ser o transporte do soluto, e sim da água, através da osmolaridade. A osmolaridade plasmática, dada principalmente pelo sódio, é 290, lembrando que a glicose, a ureia vão alterar pouco, bem pouco, mas alteram também. E tonicidade, que é diferente de osmolaridade. Tonicidade é a capacidade de uma solução de fazer a água se mover de dentro para fora de uma célula. Ela seria mais ou menos a medida da osmolaridade, certo? Os reguladores da água corporal, então, quem é o responsável para repor nossa água corporal é a sede. Se você tem alguma alteração lá no hipotálamo, desregulação, diminuir a sede, você vai ter uma alteração na composição do sódio. Então, se você aumenta a osmolaridade plasmática ou diminui o líquido plasmático corporal, você vai ativar lá no hipotálamo, centro da sede, e você bebe água, tentando manter sempre essa composição fina. A excreção, a gente tem que pensar em perdas insensíveis. Numa situação normal, por quilo de peso, você vai ter mais ou menos de 0,4 a 0,6 por hora. Essas perdas insensíveis sempre vão aumentar em caso de febre. Hoje vou falar muito disso, porque a febre é causa de hipernatremia. Então, a gente sempre tem que aumentar a perda insensível em situações de febre. A cada grau Celsius, de 50 a 75 ml dia, imagina se um paciente que tem febre o dia inteiro, quanto ele não perde. Tem as perdas insensíveis pelo trato gastrointestinal, que só vai ser importante se ele tem diarreia ou vômito. E a sudorese e o suor, quando você tem uma situação de sudorese intensa, como, por exemplo, se você tem muito calor, se você faz exercícios extenuantes, aí também você tem que aumentar essa perda insensível.
E a outro regulador da água corporal seria a excreção renal. A excreção renal é mediada pela vasopressina e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que combinam lá com a aldosterona, que vai regular no rim a reabsorção de sódio e água. O ADH vai lá no néfron distal e reabsorve água, certo? Eu não vou explicar totalmente não, porque eu expliquei na aula passada. Bom, hipernatremia. A hipernatremia, ela vai ser a situação onde você tenha a concentração de sódio plasmática maior que 145. A hipernatremia, diferente da hiponatremia, ela vai sempre refletir hipertonicidade. Ou seja, é um paciente, é o plasma hipertônico. Com a hipertonicidade, você vai ter sempre uma passagem de água do líquido intracelular para o líquido extracelular. Então, você vai ter sempre uma situação de desidratação celular. Então, a hipernatremia vai estar sempre refletindo o déficit de água em relação ao estoque de sódio. Esse déficit de água pode ser tanto por perda de água livre ou por um ganho excessivo do sódio hipertônico. A perda pode ser a mais comum, né, que é a perda de água livre, e o mais raro, que é ganho de sódio hipertônico. Pensar em hipernatremia é pensar que é um paciente que está sempre faltando água, já que sempre que pensa em sódio, pensa em água. E ele vai estar sempre refletindo hipertonicidade. Então, é um paciente que está faltando água em todos, mesmo se for por perda de água livre ou por ganho de sódio hipertônico. Em pacientes hospitalizados é muito comum você ver situações de hipernatremia e a maioria das vezes é iatrogenicamente, é causa iatrogênica. Ela vai ocorrer somente em situações onde você não consegue ter acesso à água, ou em pacientes que eles têm desregulação da alteração da sede. Então, existe o grupo de risco para você ter hipernatremia. O paciente que chega para você, a criança, que você tem que oferecer água para ela. Tem uma criança que chega para você com diarreia e não está sendo ofertado água, ela recusa porque ela está doente. Tem uma criança que é mais suscetível. O idoso, ele além de ter outras comorbidades associadas, ele tem geralmente alteração no hipotálamo, no centro da sede, então ele não bebe água. E ele geralmente ele pode chegar ainda para você com febre. O idoso, ele é muito sensível à febre. É um paciente que chega para você sonolento com febre, você tem sempre que pensar que ele pode ter hipernatremia. O paciente que está entubado na UTI, o paciente que tem alteração mental psicológica, o paciente que tem alteração psiquiátrica também, alteração mental, ele precisa que alguém oferte água para ele, e se não for ofertado, ele vai desenvolver hipernatremia. Os sinais e sintomas, eles vão variar muito conforme a gravidade da hipernatremia e a rapidez de instalação, porque, mais uma vez, nós vamos falar em mecanismo de adaptação. O paciente com hipernatremia, ele é um paciente que ele vai ter um estado de hipertonicidade do leque, então ele é um paciente que vai estar passando água do líquido intracelular para o líquido extracelular. Pensando em sistema nervoso central, você vai ter o quê? Aumentar o leque, mas você diminui o líquido no sistema nervoso central, você vai ter um encolhimento cerebral. Esse encolhimento cerebral, ele vai ser não só responsável pelos sintomas da hipernatremia, como também ele pode causar lesões irreversíveis da hipernatremia. Ele causa hemorragia cerebral, ele causa hemorragia subaracnoide e pode levar à morte. Então, você tem que agir aí. Só que também o encolhimento cerebral, ele vai ativar a adaptação cerebral, que primeiro, a curto prazo, em minutos, começam a ter entrada no sistema nervoso central de íons osmóticos. Esses íons osmóticos vão alterar a osmolaridade a nível do sistema nervoso central,
Ele vai ficar mais hiperosmolar, vai ter ganhar tonicidade em relação ao leque, então vai entrar água nele. Ao entrar água nele, você vai começar a ter o quê? Ele deixa de ficar encolhido e começa a voltar para o seu tamanho normal. Só que esses osmóticos, eles também são citotóxicos, então se você tem uma manutenção da hipernatremia a longo prazo, ou seja, horas e dias, começa a ver a estimulação da proteína ligadora do intensificador responsivo da tonicidade, que é esse TOM-BEP aí. Ele vai culminar, ele vai ativar na produção de substâncias ativas orgânicas, são substâncias orgânicas osmóticas, que vão entrar também no sistema nervoso central, vão substituir esses íons osmóticos, vai manter a tonicidade aumentada e vai então causar essa normalização do volume cerebral. Qual o problema do mecanismo de adaptação? Ele faz o cérebro voltar ao seu tamanho normal. Se você acontece lentamente, se vai acontecendo lentamente, o cérebro não vai encolher e volta para o normal, não tem tempo de ter sintomas. E aí esse paciente ele vai ser um paciente que tem hipernatremia e ele vai ser assintomático. E aí aumenta muito o risco na hora do tratamento de você ter a iatrogenia do tratamento. Então o tratamento, mais uma vez, tem que ser lento. Visar um tratamento lento, pensando no que você está fazendo, na escolha que você vai ter, porque senão você vai, na hora que você diminui a osmolaridade plasmática, não dá tempo das substâncias orgânicas osmoativas saírem do sistema nervoso central. E aí você vai jogar mais água para o sistema nervoso central, e aí, ao invés de ele estar no tamanho normal, você vai fazer edema cerebral, que também pode levar a lesões irreversíveis e até a óbito. Uma paciente que passa a convulsionar, entra em coma de uma hora para outra e pode ter óbito. Quando você pensa, então, em hipernatremia, você está pensando que não tem água. Se falta água, o primeiro sintoma é sede. A sede, ele é um sintoma que acontece, só que ela geralmente tem um tempo limitado. Ela passa, ela começa e para. E aí tem que pensar também nas alterações do sistema nervoso central. A sonolência é o mais comum. Pode ser um paciente que chega taquipneico, com insônia, convulsão, letargia, fraqueza muscular, convulsão e coma, tudo isso se for um encolhimento muito rápido, cerebral tiver aparecer muito rápido. Quanto mais rápido aparece a hipernatremia, mais severa vão ser os sintomas e mais graves vai ser o quadro clínico. As causas da hipernatremia, então, é perda de água. A perda de água, ela pode ser perda de água pura, que aí você vai pensar no aumento das perdas insensíveis, quando você não consegue substituir pela água. Então, o quanto é importante a sede aqui, o quanto é importante ofertar água para o paciente que tem perda aumentada sensível, o idoso com febre, a criança com diarreia, o idoso com diarreia também, o paciente acamado com diarreia, o paciente que recebe dieta hipertônico, que está usando um monte de coisa que aumenta a tonicidade dele, está usando corticoide, enfim, oferecer mais água para ele, para tentar evitar que o sódio aumente e seja mais um causador de complicações para ele. E a perda, o aumento de água livre por perda renal, que aí no caso seria o diabetes insípidos, que são situações em que o hormônio antidiurético não consegue agir, ou não é produzido. O diabetes insípidos, ele pode ser central, quando não é produzido. Aí seria pós-trauma, tumor, cisto, estiose, tuberculose, sarcoidose, causa idiopática do sistema nervoso central mesmo, aneurisma, meningite, encefalite, Guillain-Barré, e uma causa transitória, que seria a ingestão de etanol, intoxicação por etanol. E o diabetes insípidos nefrogênico, que pode ser adquirido ou congênito. Uma das causas mais comuns seria cisto medular, a hipercalcemia, a hipocalemia, da importância de repor outros distúrbios hidroeletrolíticos, e induzidos por droga. O lítio é disparado mais comum. Ele, além de causar o diabetes insípidos, ele causa outras doenças renais. E essas outras drogas, a anfotericina está aqui também. A perda de água livre, ela também pode ser
por outros fluidos, não só perda de água livre no fluido de água livre, né? Pode ser por outros fluidos, como o renal mesmo, se você dá um diurético de alça com uma furosemida, você perde mais água livre do que sódio. Se você tem a diurese osmótica, aquela diurese gerada por hiperglicemia, por ureia muito alta, uso de manitol, você vai ter perda de mais água livre do que de eletrólitos. A diurese pós-obstrutiva, ela vai estar aumentada também. A fase poliúrica, que você perde tudo da NTA, ou da nefrite tubulointersticial aguda. Outros fluidos hipotônicos seria o fluido do trato gastrointestinal. Então, se você tem vômito, se você tem diarreia, se é um paciente que está evoluindo no pós-operatório com fístula entérica, se é o paciente que está usando agentes que vão gerar diarreia osmótica, né, de agentes cartáticos, o mais comum é a lactulose. O paciente, por exemplo, hepatopata, que usa lactulose para tratar encefalopatia, tem que ficar de olho. E pacientes que têm uma drenagem nasogástrica grande, então a sonda nasogástrica é um exemplo dela. E a perda cutânea de fluido também, no caso de sudorese excessiva, de queimadura. Seria mais uma perda insensível aumentada cutânea. E a causa menos comum, que é o ganho hipertônico. E aí seria você infundir substâncias com sódio hipertônico. Então, seria o bicarbonato, por exemplo, você usar na parada ele, no momento de reanimação. Esse paciente pode, na pós, ter que ficar de olho como é que ele vai evoluir no pós. A dieta hipertônica, eu dei exemplo lá, é o paciente que usa a dieta hiperproteica, geralmente essas dietas que a gente usa no hospital, elas não têm sódio. Então, assim, vai evoluir com hipernatremia, por mecanismo pelo mecanismo renal mesmo. É um paciente que vai aumentar o H+, né, os cátions de H+, ele vai aumentar a ureia, passa a ter uma diurese osmótica e com isso começa a acumular o sódio, vai fazer uma hipernatremia. Além disso, se for um paciente em UTI, ele tem vários outros motivos para aumentar o sódio associado, então vira uma hipernatremia multifatorial. Ingestão acidental por cloreto de sódio, pode ser na água do mar também. Eméticos ricos em cloreto de sódio, enemas com solução salina, a própria solução salina, né, hipertônica, o soro fisiológico, ele não é fisiológico, ele acaba sendo um pouco hipertônico, então excesso de uso de soro fisiológico tende a gerar hipernatremia também. A diálise, quando você usa uma diálise hipertônica, a gente faz muito, às vezes lança a mão disso para pacientes com hemodinamicamente instáveis, então a gente tende a subir essa anatremia do paciente. O hiperaldosteronismo primário, a doença de Cushing. E tratamento. O tratamento da hipernatremia, sempre que você vai tratar, você tem que lembrar que as complicações são mais sérias da hipernatremia, elas são causadas por um tratamento inadequado e não pela hipernatremia propriamente dita. Então, quando você tratar, você tem que pensar que você tem que tratar a causa e corrigir a hipertonicidade. Então, sempre o seu foco vai ser esse, tratar a causa. Então, você tem que fazer parar a perda. Se você tem uma diurese hiperosmótica, alterar toda a causa da diurese hiperosmótica, tratar a hiperglicemia, fazer diálise para diminuir a ureia, se for o caso, ou hidratar mais para diminuir, tirar os motivos da ureia alta, parar de usar manitol. Se o paciente está intoxicado por lítio ou não, ou se ele usa lítio por um longo tempo, tentar moderar o uso desse lítio para tentar reduzir a poliúria dele. O paciente que tem febre, controlar a febre e ofertar mais líquido para ele. Então, você vai sempre tentar tratar a causa primária e corrigir a hipertonicidade. Corrigir a hipertonicidade significa você usar sempre soluções ou hipotônicas ou livre de sódio. Lembrando que o volume infundido ele tem que visar corrigir a hipertonicidade, nunca a volemia, porque o tratamento da
da hipernatremia, ela sempre vai ter risco de fazer edema cerebral. Então, se você erra a mão na quantidade, você está aumentando muito mais esse risco. Quando você usa a solução isotônica? Somente quando você tem um paciente onde há hipovolemia com instabilidade hemodinâmica. Isso é muito... Primeiro você vai corrigir, tirar ele da instabilidade hemodinâmica, que deixa ele com mais risco, para depois corrigir o sódio. Mas esse é o único momento. Fora isso, todos os demais você vai optar, lançar a mão das soluções hipotônicas para corrigir a tonicidade e não corrigir a volemia. A gente sempre vai ter que ter na cabeça o tempo da hiponatremia para tentar evitar esse edema cerebral. Então, se você tem uma hiponatremia mais aguda, que é uma hiponatremia de menos de 48 horas, você pode até corrigir 1 milimol por hora, por litro por hora, 1 milimol por litro por hora. Se ele tem mais de 48 horas, aí você vai ter que ser mais lento, fazer no máximo meio. E sempre durante o dia inteiro, no máximo 10. Não passar disso para também evitar essas complicações. Em pacientes que têm uma hipernatremia que se desenvolveu em horas, então são aqueles, por exemplo, que receberam uma carga acidental. Você pode, então, fazer essa correção o mais rápido possível. Por quê? Ele acabou de se desenvolver, você não vai ter o mecanismo de adaptação. Esses aí você pode abrir a exceção e fazer um pouquinho mais rápido que isso daí. O seu foco vai ser sempre uma anatremia de 145. E você tem que tratar as complicações associadas. Nunca esquecer, se ele está convulsionando, você tem que associar anticonvulsionante. Eita, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui, mais uma vez, eu vou apresentar a fórmula do outra aula. Essa fórmula é a mais fácil, para não ter que ficar calculando o déficit, todo aquele cálculo mais difícil. Então, mais uma vez, eu proponho essa fórmula, que lá a outra tinha dito que servia tanto para hiper quanto para hipo, né? Aqui só que eu acrescentei quando você usa infusão associada de potássio, que aí você tem que associar também a concentração do potássio na fórmula. E a pedido da Vivi, eu trouxe de novo aqui para a gente fazer os casos clínicos. A pedido da Vivi, eu trouxe bastante caso clínico hoje. E aí eu posso tentar aqui, tem um quadrinho, eu propus o quadrinho com a concentração de cada solução. O ringue lactato é o que está mais próximo à nossa concentração mesmo do sódio e potássio. O soro fisiológico é sempre mais hiperosmolar. Então, eu trouxe um caso, o primeiro caso que eu trouxe foi uma idosa, mulher que chegou 79 anos, hipertensa, sequelada de AVC, foi admitida no hospital com rebaixamento do nível de consciência, que iniciou há 5 dias. Ela tem um peso de 68 quilos, chegou hemodinamicamente estável, com a pressão de 14/6, frequência de 102. O murmúrio vesicular, a frequência respiratória era 20, gente, e o murmúrio vesicular diminuído. Ela chegou com febre, o sódio bastante alto, de 190, e uma osmolaridade urinária bastante alta também. E aí, você vai pensar que o sódio urinário, o sódio, a hipernatremia, seria por perda aumentada insensível pela febre e uma idosa acamada com sequela de AVC que não tem a sede compatível. Então, ela falta água livre em relação ao sódio total do corpo. E aí, como você vai repor esse déficit? No caso, os médicos optaram por soro glicosado. E aí, eu fiz o cálculo, você calculando a água corporal total, né, que é a parte de baixo da fórmula. Ela é uma mulher, então 0,5 vezes o peso, 34 litros. Então, eles, no caso desses médicos, optaram por soro glicosado. Sempre que você optar por soro glicosado, tem que atentar para a glicemia, para você não piorar com diurese osmótica. E aí, se você optar pelo soro glicosado, 1 litro dessa solução
fazer da conta, você tem 0 de sódio, então 168, dividido pela água corporal do corpo total mais 1, vai dar 4,8. Então, cada litro da solução glicosada vai repor 4,8. Se o seu foco é 10 em 24 horas, então em 24 horas você vai usar 2.000 de soro glicosado. E, né, nesse caso, teve sucesso a reposição. O outro caso foi uma mulher de 35 anos, com distúrbio bipolar, com história de tentativa de suicídio. Ela fazia uso de lítio 2 vezes por dia por 7 meses. Ela foi admitida no pronto-socorro com poliúria e enurese noturna. Estava apirética, o peso era 58, a pressão ok, frequência cardíaca também. O volume urinário, de fato, era aumentado a 5.700, com uma osmolaridade urinária de 160. O sódio, 144. O lítio, de 0,8. Bem, aqui você vai pensar em diabetes insípidos de origem nefrogênica induzida pelo lítio. O lítio, ele além de causar lesão, diabetes insípidos nefrogênica, também o uso a longo prazo vai causar várias alterações renais, ele começa a causar isquemia renal, ele culmina mesmo com insuficiência renal, precisando até de diálise. Nessa paciente foi introduzida a milorida, que é o tratamento do lítio, para bloquear então a entrada de sódio do lítio e restaurar a capacidade de concentração urinária. Eu vou só voltar aqui, gente, porque eu fiz um slidezinho para explicar para vocês a diferença. Tá, no próximo eu explico. O outro caso é uma mulher de 58 anos, num pós-operatório intestinal, que evoluiu com o ilho paralítico, foi usado sonda nasogástrica aberta. Ela também evoluiu sonolenta, teve o turgor cutâneo diminuído, teve hipotensão ortostática, apirético, peso de 63. O sódio foi para 158, com potássio normal. Aqui você pensa que é uma pessoa que está tendo perda do fluido hipotônico, está tendo perda de fluidos intestinais, e isso que está causando a hiponatremia dela. E aí foi optado por fazer uma reposição com soro ao meio, com a 0,45, ele tem 77 mEq. Aí quando você põe na formulazinha, calcula, cada litro dessa solução vai aumentar 2,5. Se o seu foco, o foco aqui deles foi 5, porque ele queria chegar mais ou menos a 150 em 12 horas, ele usou 2 litros, lá os médicos usaram. Só que depois de 12 horas, o sódio ainda era 155, essa paciente desenvolveu febre, se manteve sonolenta, só que mantinha estabilidade hemodinâmica. Então, eles mudaram o foco, agora começaram a ter um foco de 10 em 24 horas, e mudaram a solução que foi usada. Lá eles usaram a solução salina 0,45, eles mudaram para 0,2, com só 34 mEq de sódio. E aí ela já vai diminuir um pouco mais, a cada litro vai diminuir 3,7. Calculando, ela vai ter que tomar 2 litros e 700 em 24 horas para ter essa perda de 10 mEq mais aproximada em 24 horas. Eles tiveram sucesso na segunda reposição, tá? No quarto caso, é um paciente que eu até falei lá atrás, é um paciente com cirrose alcoólica de 64 anos, que teve que receber lactulona para tratar encefalopatia hepática. Ele evoluiu com piora da confusão mental, ele mantinha ascite, asterix e era pirético. Tinha 64 quilos, apesar da ascite, né? A pressão de 10/6, frequência de 110. O sódio aumentou para 160, o que não é comum no paciente hepatopata, ele geralmente faz hiponatremia, né? O potássio 2,6. Então, aqui você pensa que esse paciente está tendo perda de fluido intestinal também, está perdendo sódio e potássio induzida pela lactulona. E aí, nesse caso, o paciente é hepatopata, acho que eles pensaram em dar o mínimo de volume possível, e aí ele já tinha ascite, né? Optou para dar, por já começar a reposição com 0,2%, com 34 mEq por litro.
Só que como ele tinha um potássio baixo, tinha que associar nessa solução potássio. Eles usaram 20 mEq de potássio, é mais ou menos 80 ml. E aí fizeram a solução assim, uma ampola de sódio com 80 ml de KCl, pode pôr na água destilada mesmo. E aí, na hora que você vai repor isso daí, você vai ter que pegar na fórmula os 34 mEqs, mais os 20, menos os 160 do paciente. O peso corporal, a água total dele é 38 litros, mais 39. Então, essa solução deve repor mais ou menos 2,7 a cada litro. E aí eles usaram, né, você para repor o foco também é 10, você vai ter que usar 3 litros e 700 da solução. Eu acho muito para potássio, mas foi o que os médicos da equipe usaram, tá? O homem de 60 anos, pós-parada, na parada foi usado 60 ml de bicarbonato. E ele evoluiu depois, nas próximas horas, com edema, pressão de 140 por 80, quase 90, e frequência de 80. O sódio aumentou, foi para 156. Aqui você vai pensar que é um ganho hipertônico, né? De sódio, com um paciente que ficou mais hipervolêmico. Então, ele fez a hipernatremia por uso da solução de bicarbonato de sódio. Qual o tratamento aqui? Paciente com edema, evoluindo mais hipertenso, você usa furosemida associada à solução hipotônica, nunca furosemida sozinha, porque a furosemida sozinha, ela vai gerar perdas de mais ou menos a metade de uma solução isotônica, então ela vai estimular piora do quadro do sódio, ela não vai melhorar, então você tem que associar os dois. Nesse caso, é um homem de 35 anos com paralisia cerebral, história de polidipsia, poliúria. Ele deu entrada no Hospital do Primavera com quadro de gastroenterite, insuficiência renal e anúria. Até falei dele na aula passada, não lembro, foi para diferenciar a polidipsia, né? A poliúria. E foi iniciado hemodiálise. Paciente, ele tinha uma homeostase, ele vivia bem, bebendo bastante água dele, nunca teve alteração. Só que no momento que ele fez a gastroenterite e que ele precisou beber mais água do que ele já bebia, ele fez uma desidratação severa e fez insuficiência renal aguda, ficando anúrico mesmo, precisando de fazer hemodiálise. E na investigação, eu lembro que na época eu falei que eu achava que ele tinha, não era polidipsia primária, ele tinha, era diabetes insípidos, ele precisava repor o DDAVP por conta da entrada do sódio dele. Eu não achava que o sódio era aumentado por desidratação. Eu não lembro porque, eu acho que eu não conseguia resgatar o prontuário dele hoje, mas eu acho que ele tinha já outras dosagens de sódio alto, tá? E aí a gente começou a usar a vasopressina nasal, né, a desmopressina, e o paciente voltou a ter diurese, recuperou a função renal depois que foi utilizado, e ele saiu com o rim normal do hospital. Aí eu fiz aqui um quadrinho para a gente diferenciar essa é bem difícil você diferenciar diurese osmótica, polidipsia primária e diabetes insípidos quando chega de cara para você. Então é muito importante aí você saber a osmolaridade urinária e comparar cada uma delas. A diurese osmótica, a osmolaridade vai ser sempre 300, ela não vai alterar. Ela vai ser sempre maior que 300. A diabetes insípido não vai alterar, vai ser 150. A polidipsia primária também. Ela não causa hipernatremia. Sempre que o paciente tiver sem hipernatremia, é mais forte pensar em polidipsia primária. Ou você faz o teste da privação. O primeiro teste é se fazer a privação de água. Você não pode privar a água se tiver hipernatremia, então privou a água. Geralmente, o diabetes insípidos, ele tem pouca alteração do sódio, exceto se ele desidrata, que aí você vai ser 2 fatores, né? Aí você consegue fazer a privação de água. O diabetes insípidos, o diabetes insípidos não altera, a osmolaridade vai para 300. A polidipsia primária aumenta para 500 a osmolaridade plasmática.
E depois você faz o segundo teste, que é o uso do exógeno, do TDAP exógeno, para você diferenciar se o diabetes insípido é central ou nefrogênico. O central, você vai ter resposta, e o nefrogênico não. Então, ele vai manter a osmolaridade dele. Erros comuns do tratamento da hipernatremia. Primeiro é o uso da solução isotônica. Se você usa a solução salina isotônica, ela vai ter a mesma concentração, ela tem quase a mesma concentração da natremia, então ela não vai ser o suficiente para repor, e ela ainda vai estimular ainda a piora dessa hipernatremia. Então, você precisa ter uma que caia mais e não seja maior. E ainda a perda contínua de líquido hipotônico pode ultrapassar a quantidade que você está administrando da solução isotônica. E isso vai agravar cada vez mais, né? Então, a única indicação da solução isotônica ficaria numa depressão volêmica com comprometimento hemodinâmico. E mesmo assim, nesse caso, a quantidade tem que ser limitada à reposição volêmica. Gerou a estabilidade volêmica, você para de usar e passa a usar o isovolêmico, para você não piorar a hipernatremia. E uma correção rápida. A correção tem que ser sempre ritmo controlado. Pronto, gente. Oi, Aline. Muito obrigada. Eu adorei essa parte dos casos clínicos. Eu lembrei de você quando estava montando. Adorei. Só que você, assim, fez um monte, nem precisava de tanto, né? Mas eu pus um de cada. Nossa, foi muito legal, muito legal. Gente, acho que assim, a gente abre para perguntas agora. Quem tiver dúvidas, enfim, quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente tem uns minutinhos aí, fiquem à vontade. Obrigada, viu, Aline? Obrigada mesmo. Nada. Aline, eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Gustavo, tô ouvindo. Só para eu organizar as ideias aqui, que eu até cheguei um pouco depois. Paciente com hipernatremia, eu posso escolher entre a solução 0,45, 0,22,5, ou posso escolher a glicosada mesmo? Tanto faz, realmente. Basta me preocupar Você com não a vai correção. poder escolher. Você não vai poder usar a glicosada se o paciente já tiver hiperglicemia, porque aí você vai piorar a diurese osmótica dele, que no caso seria a causa da hipernatremia, né? Certo, vai perder mais água. Mas, agora, se não for isso, se ele tiver glicemia normal, você pode escolher, sim. Então, a minha preocupação na correção, tanto na hiper quanto na hipo, né, eu não vi, mas seria a rapidez dessa correção. A rapidez dessa correção. A hipo, eu até sugeri que fosse mais lenta ainda, que fosse com até 8 MECs, porque eu achei alguns artigos que com lesão, quando você repõe 10 MECs. Sério? Sério. A hiper, então, o foco pode ser 10. Pode ser 10. No caso, para baixar 10. Ok. A outra dúvida... Às vezes, o que eu faço é diluir as coisas. Tipo, você tem muita coisa diluída em soro fisiológico. Eu diluo em soro glicosado. Porque você já está diminuindo o aporte de sódio que você está dando para esse paciente. Você dilui muito na UTI, né? Meropenem, Semisul. Então, aí você troca todas essas drogas que você está diluindo, ao invés de usar o soro, você usa água destilada, ou água destilada, se puder, ou soro glicosado. Que aí você já vai estar diminuindo o aporte para ele. Alguma medicação que você lembra assim que não possa ser diluído em algum soro hipotônico? Será que tem alguma... Não, você pode diluir tudo e quase todos em soro glicosado. Top. Ainda mais a gente escolhe justamente o 154 mEq, né, o que tem mais. Eu uso muito Ringer. Acaba sendo que aumenta menos a pressão, dá menos complicação, eu gosto mais, entendeu? Exatamente por causa dessas coisas, né? O pessoal na UTI tem
preferido, inclusive, usar ringa nessas reposições, né, em tudo, né? O soro fisiológico acaba não sendo fisiológico. Top. Ele não é fisiológico, isso, ele não é fisiológico. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Vocês... Não, acho que a gente pode encerrar, né? Deu quase 1 hora aí. Aline, uma dúvida só em relação à curiosidade mesmo. Paciente que evolui com complicação da reposição rápida, talvez, desse líquido a mais, né, da água, no caso, um hipotônico, a chance de reverter um edema cerebral acontece, é rara, é ruim, sei lá, é irreversível? Então, se você fizer um edema cerebral sem lesão celular, você vai reverter. O problema é que se você tiver lesão de neurônio, se você tiver ruptura, ele é irreversível, entendeu? Ele vai acontecer mais ou menos como lá na hiponatremia, vai fazer lesão irreversível. Entendi. É como se fosse um trauma do neurônio mesmo, né? Rompe célula por edema e já era. Isso. Entendi. Show. Obrigado. Inclusive, a outra dúvida é quando vai ser de novo a primeira aula, porque infelizmente não deu para pegar. Então, a gente estava discutindo isso. Você pode quarta-feira? Posso? Qualquer Pode. dia tá. Não. Pode, porque eu não consegui pôr desculpa de. Oi? Eu vou estar com plantão na quarta, mas não é essa quarta, não. Quarta-feira a gente tá livre. Entendi. Porque eu não consegui colocar distúrbio de potássio, né? Ficar muito grande. Aí a Vivi sugeriu fosse terça, potássio, e quarta voltasse para hiponatremia, entendeu? Parece que quinta já tem alguma coisa. Perfeito. Show de bola. Então já fica aí quem perdeu a primeira aula também, quarta-feira. Isso, quarta-feira, quarta da semana que vem, né? Dia 3, né? Isso. Isso. Tá, legal. Perfeito. Ótimo. Obrigadão, viu, Aline? Nada. Aline, obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. A gente chegou a ter quase 15 pessoas aí na sala. Vai ficar gravada e depois eu coloco no canal do CEP lá do YouTube. Tá bom? Certo. Obrigada, Tá bom. Aline. Obrigada, pessoal. Bom descanso para todo mundo aí. Tchau. Tchau. Valeu.